Vamos lá, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui ao direito constitucional, começando do zero. Nós vamos fazer uma pequena revisão rapidamente. Nós estamos mais abaixo na leitura, mas como vamos estar retomando aí rapidamente esse material, e a gente não finalizou o contexto como todo, a gente vai fazer uma pequena revisão para que a gente não fechou o tópico inteiro na leitura. Então, vamos fazer uma revisão rápida e continuamos a leitura para a pessoa que for começar a ouvir esse áudio ou assistir esse vídeo, entender o que a gente estava lendo. Quem tiver interesse no material, tem os contatos aí das redes sociais. O material é feito baseado na leitura das apostilas, é praticamente um audiobook, é praticamente um podcast do material, porque a gente discute, debate também aqueles assuntos ou pontos importantes dentro da leitura e resolvemos questões também. Já fizemos direito penal, direito processual penal e legislação penal especial, nesse mesmo formato, leitura do material e debate daqueles pontos importantes. Quem tiver interesse, novamente, as redes sociais estão aí. Se você tiver alguém que tem interesse nesse material, compartilha no WhatsApp, se inscreve no canal para que receba as notificações aí das próximas materiais. Nós vamos continuar, estamos em direito constitucional e depois vamos passar para direito administrativo. Vamos E, lá, a gente viu aqui professor, investidor. Oi? só para complementar, ainda vamos fazer também algumas leis ainda, né, Sim, específicas, Maria da Maria Penha, da pacote Penha. anticrime, e falar para o pessoal aí que está muito completo, pessoal. As últimas provas que eu fiz na área policial aí, o que nós estamos produzindo no canal aqui está bem completo mesmo. Está tudo sendo cobrado ali nas provas, né? Então é isso, se inscrevam e nos acompanhem aí que tudo dará certo aí. Vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão. Estamos vendo um tema específico do direito constitucional, que é o Poder Executivo. Estamos vendo a parte de investidura e posse. Vimos aqui que o Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República. Os requisitos constitucionais para ser Presidente da República, é brasileiro nato, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, ter mais de 35 anos, não se enquadrar nos casos de inelegibilidade, possui filiação partidária. A eleição do presidente e do vice-presidente da República é feita pelo sistema majoritário de 2 turnos. Ao se eleger o presidente, automaticamente o vice vai eleito na chapa, não é separado como era antigamente. A maioria dos votos válidos, não computados os votos brancos e nulos, ou seja, teve a eleição, computou os votos, retirando os votos brancos e nulos. Se a pessoa ganhou 50% mais um voto, já está eleita no primeiro turno. Caso não tenha alcançado 50% mais um voto no primeiro turno, aí tem uma segunda eleição, um segundo turno, na realidade, desculpa, na eleição, um segundo turno, com os 2 candidatos mais votados, aí exclui os outros candidatos. O que mais? Existe 2 tipos de sistema majoritário. Então, tem o sistema majoritário puro ou simples, que é o caso de senador e prefeito até 200 mil habitantes, ou seja, só um turno. Independente da quantidade de votos, só vai ter um turno. Ele só ganhou com 30%, dos votos válidos. Não interessa. Nesses casos, senador e prefeito até 200 mil eleitores, desculpa, é pegadinha, eleitores, não é habitantes, aqui também cai em prova, não é habitantes, eleitores, acabou, não tem o segundo turno. Só tem segundo turno no caso de presidente, governador e prefeitos e municípios com mais de 200 mil eleitores. Mais. O que mais que nós temos aqui? Primeiro turno é no primeiro domingo de outubro, o segundo turno é no último domingo de outubro do ano anterior, no qual o candidato vai tomar posse. Ou seja, no nosso caso, vai se dar em 2022. No ano que vem, os candidatos vão participar da campanha eleitoral a partir de abril e maio, e no primeiro domingo de outubro vamos ter o primeiro turno, no último domingo de outubro vamos ter o segundo turno, e aí em 2023 teremos novos governadores, novos prefeitos, reeleição ou novo presidente, novos vereadores, que mais? Novos deputados federais, novos senadores, novos deputados estaduais também. É isso? Não, novos prefeitos não, desculpa. Novos prefeitos, novos vereadores foi agora, né? Não foi isso? Isso, acho que vereador e prefeito tem pouco tempo que foi elegido. Eu acho que só
teve agora vereador e prefeito. E deputado estadual, não, só vereador e prefeito. No próximo, então, só é governador, deputado estadual, federal e senador. Acho que é isso. Senador sempre tem, porque eles ficam revezando. Sendo deputado também. Acho que foi só prefeitos e vereadores agora. Vamos lá, o que mais a gente viu aqui? Ó, se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizado no segundo turno, irão concorrer os dois candidatos mais votados no primeiro turno, havendo empate, segundo lugar, será qualificado mais idoso. Foi aqui que a gente parou, não tivemos aula ontem, isso aqui foi ontem, esse aqui foi dia 5, né? Foi aqui que a gente parou, e aqui em diante a gente vai continuar a leitura. Então, o que mais que a gente tinha lido, né? Que é aqui o calendário eleito segundo presidente. Vamos lá. Vamos ler daqui em diante, esse daqui. Vamos lá. Se a maioria absoluta não for obtida no primeiro turno, será realizado o segundo turno. Irão concorrer os dois candidatos mais votados no primeiro turno, havendo empate em segundo lugar, será qualificado o mais idoso, que irá, então, disputar o segundo turno. Destaque-se que será considerado eleito no segundo turno aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Ou seja, se tiver empate no segundo lugar, vai o mais idoso para o segundo turno. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte, a desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Cuidado, não será convocado vice-candidato que faleceu, desistiu ou impedido, mas sim chamado aquele que ficou na terceira posição do primeiro turno. Caso ocorra empate entre os remanescentes, qualificar-se-á o mais idoso. Ou seja, o que é que ele está colocando aqui? Se durante a campanha, né, antes de realizar o segundo turno, teve o primeiro turno, durante a campanha morreu o candidato, né, morreu, desistiu, ou teve impedimento legal. TSE anulou a chapa dele lá, não pode concorrer. Aí chama o terceiro colocado. Não é o vice que assume. Porque tem casos que você vê, acho que aqui em Brasília já ocorreu algumas vezes isso, que a mulher tomou o lugar da campanha. Mas nesse caso ainda não tinha ocorrido o primeiro turno. Aí você pode mudar a cabeça, né? Que a gente chama o cabeça da chapa. Acho que já ocorreu 2 vezes aqui em Brasília. A mulher tomou o lugar do marido. Acho que foi a Flávia Arruda, eu acho que foi o Wesley, o nome da mulher era Wesley, que era no lugar do Joaquim Roriz. E aí eles desistiram antes de começar o primeiro turno. E aí eles puderam trocar. Vamos lá, o presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão conjunta do Congresso Nacional em 1º de janeiro, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição e observar leis. Isso aqui também cai muito aqui, ó. Isso aqui parece ser uma coisa simples, mas é uma pegadinha, entendeu? Entendeu uma diferença aqui, ó? Você tem que manter, defender e cumprir. O quê? A Constituição. Entendeu? E o que é que você tem que fazer em relação à lei? Observar as leis. Tem uma característica que alguns doutrinadores colocam, que se observar a lei seria o seguinte: se o presidente entender que uma lei é inconstitucional, ele pode não observar essa lei, ou seja, não aplicar ela. Não existe isso em nenhum lugar escrito, isso é uma construção doutrinária. Você não cumpre a lei, você não é obrigado a isso. Porque existe uma lei, porque todos têm que cumprir a lei, né? Todos têm que cumprir a lei, né? Você só será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Mas nesse caso, está falando aqui do chefe do Poder Executivo. Nesse caso, o chefe do Poder Executivo, em relação à lei, ele observa as leis. Pode ser baboseira, sei lá, pode ser assim, mera semântica isso daí, na verdade também tem que cumprir as leis, depende. Para concurso tem que entender que a palavra é observar as leis. Porque já vi em prova de concurso ser cobrado cumprir as leis. Na verdade, o que o chefe do Poder Executivo faz é cumprir a Constituição. As leis ele tem que observar. Se ele achar que uma lei, no caso concreto, né, ele não quer aplicar, inclusive na Constituição, ele tem a prerrogativa de propor ação direta de inconstitucionalidade de uma lei, para ele não cumprir. Porque ele tem esse poder, ele é um dos chefes do poder, entendeu? Então ele entra com uma ação de inconstitucionalidade da lei. Ele fala, não vou cumprir essa lei. Por quê? Porque eu acho inconstitucional. E aí o que é que ele tem que fazer? Entrar com uma ação para invalidar aquela lei.
Entendeu? E essa é a diferença do cara que observa. É diferente do cidadão comum. O cidadão comum tem que cumprir. Porque se ele não cumprir, o que ele vai fazer? Ele não pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Pode entrar, no caso concreto, com uma ação no Poder Judiciário e entrar com uma ação incidental de inconstitucionalidade, que não é uma ação direta, né? É um chamado controle difuso, não é o controle concentrado. É de controle de constitucionalidade. Mas também poderia fazer isso, mas precisa de um advogado, né? Continuando. Se decorrido 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Deixa eu marcar aqui. Quase não vi cair isso, me prova, mas vou botar aqui 10 dias. A partir desse dispositivo é possível vislumbrarmos 6 situações diferentes, se o cara não assumir o cargo. O presidente da República e vice-presidente não compareceram dentro de 10 dias da data fixada para, sem motivo de força maior, ou seja, sem motivo de força maior. Nesse caso, será declarada a vacância dos 2 cargos, né, de presidente e vice-presidente. Precisarão ser realizadas novas eleições diretas, como estudaremos mais à frente. Isso já ocorreu no Brasil, mas foi um caso específico, né? Foi o caso de José Sarney, que quem tinha sido eleito, mesmo que indiretamente, era o Tancredo Neves. Ele não assumiu, né, porque ele veio a falecer, e aí quem assumiu diretamente foi... Agora eu não me lembro direito, porque assim, eu não estudei essa parte da história, não sei se ele tinha assumido. Eu sei que na época houve um imbróglio, porque se achava, não, vai ter que fazer de novo uma outra eleição, porque, né, tinha morrido, não tinha nem assumido o Tancredo Neves, e acabou José Sarney exercendo todo o mandato. Ele morreu antes de efetivamente exercer o cargo. E eu sei que teve na época uma discussão, eu já li nos livros de história, sobre a necessidade de fazer uma eleição. Aí, se tivesse que fazer uma eleição, já tinha aprovado a questão da eleição direta. Aí ia dar problema, acabou que deixaram do jeito que estava. Nesse caso aqui, primeiro, sem força maior e tem que ser o presidente e o vice. Né? Não é só o presidente. O presidente não foi, o vice lá se apresenta em 10 dias e não precisa ter novas eleições. Segundo caso, o presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para posse sem motivo de força maior. Nesse caso, o vice assumirá o cargo de presidente e exercerá o mandato inteiro sem vice. Esse aqui é o caso que o José Sarney aconteceu, né? Mas nesse caso não foi que ele não compareceu, é que ele veio a falecer. E não está falando Entendi. nada de ter novas eleições, né? Então perde o substituto, né? E fica sendo tipo o presidente do Senado, né? Tipo assim, o próximo na Sim, substituição, né? fica sendo Entendi. presidente do Senado. E é meio engraçado isso, eu já falei, né, para você, porque não sei se você sabe. Em alguns países, o vice-presidente, ele é o presidente do Senado. Não Sim. entendi, Edvan, o que você falou. É o seguinte, quando você se elege como vice-presidente, por exemplo, lá, você teve lá nos Estados Unidos a eleição do Biden e da Camila, não é o nome da mulher? Camila Harris? Não sei, eu acho que é Hum. Camila, não me lembro o nome dela. É uma mulher que foi eleita. Ela automaticamente assume a presidência do Senado também. Lá, lá é Ah, tá. diferente, entendeu? Ela tem dupla função, vice-presidente. E aqui, ele não tem a dupla função, mas quem exerce a função, no caso de substituição do presidente, é o presidente do Senado, entendeu? Primeiro, né? No primeiro Mas o caso. presidente tem, né? Acaba que o presidente tem como chefe de Estado, chefe de governo, né? Não, mas eu tô falando do vice lá. O vice lá ele Não, tem dupla eu função. entendi. Ele atua tanto como vice, substituto do presidente, como presidente do Senado lá. Entendeu? Entendi. Nas reuniões do Senado, ele vai para lá presidir o Senado. Letra C. Vice-presidente não comparece dentro de 10 dias da data fixada para posse, sem motivo de força maior. Nesse caso, o presidente irá exercer todo o mandato sem o vice. Nesse caso, foi o vice que não quis comparecer. Nesse caso, como ele não vai tomar Só inverteu, posse, né? é. Só Nesse caso, inverteu, a ele mesma não coisa tomou. acima, só que não. Se em 10 dias, ou seja, o que ele está dizendo? Se em 10 dias o vice não toma posse, ele perdeu o cargo, né? Mesmo tendo sido eleito. Letra D. Presidente da República e vice-presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para posse, com motivo de força maior. Aqui, ó, tá vendo? Aqui é com motivo de força maior. Tá vendo? Aqui é com motivo. Eles deram uma justificativa. Aqui é sem. Sem.
Aqui é com, tá vendo aqui, o com? Aí, nesse caso, a posse será adiada para que, após cessado o motivo de força maior, eles possam assumir o cargo. Letra E. O presidente da República não comparece dentro de 10 dias da data fixada para a posse, com motivo de força maior. E tem um motivo lá. O vice-presidente toma posse e assume interinamente o cargo, né? Interinamente o cargo de presidente até que cesse o motivo de força maior. Ou seja, o vice assume até o caso do presidente melhorar. Não sei se foi isso que aconteceu na época do José Sarney. Não sei qual foi o caso. Vice-presidente não comparece dentro de 10 dias, é mais ou menos parecido com esse aqui, da data fixada à posse, com motivo de força maior. Nesse caso aqui era sem motivo de força maior, né? Que era sem motivo. O presidente toma posse e governa sem vice até que o motivo, né, até que cesse o motivo da força maior que impediu o vice de tomar posse. Então, é meio que uma lógica aqui, né? Se o cara não deu motivo, ou seja, ele não tem motivo, sem motivo de força maior, ele vai perder o cargo, sem não comparecer. Se ele der motivo, ou seja, eu tenho esse motivo, não estou internado, passei mal, fui fazer uma cirurgia de cateterismo, sei lá, né? Nesse caso, ele não perdeu o mandato. Assim que acabar a cessação, ele vai lá, assume, continua o mandato, sendo presidente ou vice. Entendeu? Para mim, não precisa muita decoreba, não. Só entender que é com ou sem motivo, a diferença é 10 dias, né? A única questão aqui que tem que decorar mesmo é 10 dias. Vamos lá. O mandato presidencial tem a duração de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição do presidente da República, e é permitida a reeleição para um único mandato subsequente. A gente já estudou isso em direitos políticos, né, e direitos de partidos políticos, essa questão de mandato, e reeleição. Não é só, lembrando que a gente está estudando aqui poder executivo, a gente não está estudando aqui presidente da República. Isso aqui serve tanto para prefeito, governador e presidente. Como a gente tem muito, né, mais assim, na cabeça presidente, mas isso aqui se aplica aos governadores, se aplica aos prefeitos. A gente está falando presidente e vice-presidente, mas se aplica também, né, aos governadores essa analogia, entendeu? No entanto, é plenamente possível, porque, lembrando, daqui você faz uma Constituição estadual. Na Constituição estadual, isso aqui a gente chama de norma reflexa, simétrica. Lá na Constituição Estadual, tudo que vai estar escrito presidente vai constar vice-presidente. Desculpa, tudo que está presidente vai constar governador. Tudo que é vice vai constar vice-governador. E nas leis orgânicas municipais, né, vai ter o prefeito e vice-prefeito. Entendeu? Eles vão só replicando. Chama de norma reflexa da Constituição. E aí, por isso que às vezes tem pessoas que ficam com medo, né? Pessoas ficam com medo, vai cair Constituição Estadual do Estado, que nem lá no teu concurso da polícia. Não sei se você viu que tem lá Constituição Estadual. Sim. Mas se você entender bem aqui direito constitucional, pode ter certeza que você, né, vai matar a questão lá, entendeu? Por exemplo, o Brasil ele tem Sociedivaplu, né? Uhum. Soberania, cidadania, dignidade pessoal humana, pluralismo político. Lá é Alcidivaplu, né? Geralmente, que é autonomia, né? Os estados têm autonomia, não tem soberania. Então, Alcidivaplu, a mesma coisa, a diferença que, né? Tipo isso, né? O senhor está falando? Sim, vai ter só as adaptações. Onde está presidente, governador. O que é muito em pegadinha é aquilo que é diferente. Porque isso não quer... Norma reflexa, eu repito aquilo que está na Constituição Federal, na Constituição Estadual. Eu posso acrescentar outras coisas? Pode. Ok? Posso. A única diferença é que elas não vão ter as mesmas garantias que as normas reflexas têm. Não sei se tu lembra que a gente estudou na parte de direito penal dizendo que a prerrogativa de foro constituída em Constituição Estadual não prevalece sobre o Tribunal do Júri. Ou seja, você colocou uma situação de prerrogativa de foro que não está na Constituição Federal. Pode se fazer? Pode, mas não vai ter a garantia, porque
vai prevalecer o tribunal do júri. E tem várias e várias outras situações que você pode fazer, mas não vai ter a garantia que tem na Constituição Federal. Por quê? Porque é uma coisa diferente, entendeu? Entendi. Isso não quer dizer assim que vai ser integralmente igual. Aquilo que é reflexo vai ser integralmente igual com a contextualização, a readequação, porque é governo, vice-governador, governador, vice-governador, né? Secretários, não ministros, mas você também pode inovar. Mas nessa inovação tem algumas garantias que você não pode fazer. Por exemplo, não pode recorrer por uma ação direta de inconstitucionalidade. Por quê? Porque não está na Constituição isso que você colocou aí. Entendeu? Então, tem várias outras questões que depois a gente pode estudar quando chegar mais lá na frente no Poder Legislativo. Como fazer isso, ok? Não pode ter só pode ter uma única reeleição, ou seja, 2 mandatos. No entanto, é plenamente possível que o indivíduo seja eleito para mais de 2 mandatos presidenciais, desde que não seja consecutivos. O maior número de mandatos presidenciais consecutivos que alguém pode cumprir são 2. Ou seja, o cara pode ser 2 mandatos, ou seja, 8 anos, ficar de fora e depois concorrer novamente. O que ele não pode é ficar 2 mandatos e tentar o 3º mandato consecutivo. É uma lógica, mas só para reforçar. Vamos lá, o resumo do que a gente viu. São requisitos constitucionais para o presidente da República. Vou marcar aqui. Requisitos constitucionais para o presidente da República. Vou botar isso aqui. Ser brasileiro nato, alistamento eleitoral, pleno gozo dos direitos políticos, idade maior do que 35 anos, nenhuma inelegibilidade prevista na Constituição Federal e filiação partidária. Vamos lá, agora os casos de impedimento e vacância. De início, é fundamental que saibamos a diferença entre impedimento e vacância do presidente da República. Impedimento são afastamentos temporários. Então, o que é o impedimento? Afastamento temporário. Que ocorre, por exemplo, quando o presidente se afasta do país, quando há impedimento do presidente, diz que haverá substituição pelo vice-presidente. Por exemplo, tem casos de impedimento de doença, por exemplo, o presidente da República teve que fazer cirurgia. Nesse período, ele fica impedido. Assim, teve alguns casos em que ele mesmo não quis ficar impedido, ele mesmo quis despachar do hospital. Aí foi como é que posso dizer? Foi uma opção dele, mas se ele quisesse, naquele momento, ele poderia ficar impedido. Aí dizer, não, estou aqui no hospital, nesse momento, toma conta o vice-presidente, mas nesse caso, ele não quis ficar impedido. A vacância ocorre do cargo do presidente da República, por sua vez, de represência, o afastamento definitivo. Então, o impedimento é temporário e a vacância é definitiva. É a mesma situação da vacância do servidor público, né? O cargo ficou vago, não tem mais ninguém. Ocorrerá, por exemplo, se o presidente morrer ou se for condenado pela prática de crime de responsabilidade, que é o caso que nós tivemos aí do impeachment, né? Impedimento definitivo. Lá também, impeachment é impedimento. Nesse caso, é impedimento definitivo. Meio estranho, né? Impedimento é impeachment. Né? Ser empichado. Quando ocorre a vacância do cargo de presidente, diz que o vice sucederá. Entendeu esse jogo de palavras aqui? No caso aqui é substituição. Substituição, tá vendo? No caso de impedimento. Aqui, ó, tá? Impedimento, é substituição. No caso de vacância, é uma sucessão. Deixa eu botar por aqui. Sucessão, tá? Então, impedimento, cara, é substituído. No caso de vacância, ele vai ser sucedido. Mas quais são as hipóteses de vacância? Caso em que aí é definitivo, ele perde o cargo dele, fica vago. Não comparecimento dentro de 10 dias da data fixada para a posse, excesso por motivo de força maior. Por morte, renúncia. Já tivemos no Brasil morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos, é o caso de impedimento, né? Já teve aqui o chamado impeachment. Perda da nacionalidade brasileira. Me estranho isso aqui, hein? Como é que pode ocorrer essa? Você tem que ter brasileiro nato. Brasileiro nato não perde a nacionalidade.
É São mesmo. naturalizados. Isso daí é meio. Tá meio estranho essa escrita aí desse termo. Qual seria o caso que um brasileiro nato perderia a nacionalidade? Ah, tá. Tem sim. Traição, Tem sim, tem sim. Tem. É o traição, caso em né? que ele tem dupla nacionalidade. É, E ele quando ele escolhe. resolve aderir a outra nacionalidade sem que ele tenha sido obrigado para trabalhar ou ficar naquele país. Aí ele perde a nacionalidade brasileira, deixa de ser brasileiro nato. É um dos É, casos. Ele é chamado a dupla nacionalidade, tanto brasileiro nato quanto americano. E resolve, não, eu vou aderir à nacionalidade americana, mesmo ter sido obrigado para permanecer ou trabalhar naquele país, para exercer os direitos dele, civis e políticos. Nesse caso, como ele optou voluntariamente, ele perde a nacionalidade brasileira. Mano, o cara que vai virar presidente da República não vai fazer isso, né? Mas vamos lá. Mas é um caso. Letra C, condenação por crime de responsabilidade. Esse é o caso de impeachment. Ou comum, mediante decisão do Senado Federal, né, decisão do Senado Federal, ou do STF, respectivamente. Isso aqui cai muito. Crime comum, STF. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Eles sempre invertem essas palavras. Botam crime comum para o Senado, quando na realidade é o crime de responsabilidade, e botam crime de responsabilidade para o Supremo Tribunal Federal. E é invertido isso. Então, sempre tem que lembrar: crime comum, STF. Crime de responsabilidade, quem julga é o Senado Federal. Observação: se o presidente for condenado por crime de responsabilidade, que é o crime que é julgado pelo Senado Federal pelo processo de impeachment, ele perderá o cargo e ficará inabilitado por outros 8 anos para o exercício da função pública. Aí tu vai perguntar, mas Edivan, teve um caso de impeachment no Brasil que a pessoa não ficou impedida 8 anos, inabilitada. Pois é, isso daí foi uma crítica na época, porque você lê claramente que é dessa forma. Posso abrir aqui, ó, CF, mas enfim, você tem que entender. Deixa eu ver aqui. Bom, vou mostrar aqui para você. Mas isso daí você tem que, né, relevar, né? É um caso específico que ocorreu. Vamos lá. Vou ler aqui para você, aqui, ó, tá marcado. Isso aqui é o tipo, tá ouvindo já? Já tá vendo? tô vendo. Parágrafo único. Esse é o tipo do caso em que tem que ficar atento na prova, porque foi o que ocorreu, apesar de ser letra da lei, o que a gente está vendo aqui, ó. O que eu dei aqui? Deixa eu ver aqui. O que é muito coisa aqui. Esse aqui. Marcar aqui, esse aqui não está marcando. Aqui, ó. Nos casos previstos no inciso. Deixa eu sair aqui. Besteira eu mesmo. Travei tudo aqui. Tá vendo aí ou não? Continue vendo sim, professor. Não, mas acho que travei. Deixa eu voltar aqui. Esperamos. Habilitação. Vamos lá. Olha o que está escrito aqui. Ó. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, que é o caso que? Cadê o caso inciso 1? Processar e julgar, compete ao Senado processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e Exército Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Inciso 2. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal,
os membros do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Isso compete ao Senado Federal. E olha o que ele diz aqui. Nos casos previstos no inciso 1 e 2, ou seja, do presidente, vice-presidente, os comandantes das Forças Armadas e os ministros, e no caso do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, o Advogado-Geral da União, nos casos desse inciso, funcionará como presidente do Supremo Tribunal Federal, ou seja, nesse julgamento, não vai ser o presidente do Senado que vai fazer a sessão, vai ser o presidente do Supremo que vai para lá para o Senado agir como se fosse presidente desse julgamento. Limitando-se à condenação. Olha aqui, ó. Olha como é que está escrito. Limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, esses 2/3. A perda do cargo perde o cargo com 8 anos, com inabilitação com 8 anos para o exercício da função pública, sem prejuízo das demais sanções passíveis. E caiu depois na CESP, já caiu, teria que ver essa prova, porque parece que já caiu, dizendo assim mesmo. Há possibilidade, ou o Supremo ou o Senado já julgou um caso em que houve a perda do cargo no crime de responsabilidade sem a inabilitação. Se for letra da lei, é isso aí que está escrito. Você perde o cargo com a inabilitação. Mas no nosso último caso de impeachment no Brasil, a presidenta, né, era Dilma Rousseff, ela perdeu o cargo, mas não ficou inabilitada. O que, em tese, estava literal, né? Então, fica aí na prova, tivemos sim um caso de que a pessoa perdeu, não com a perda, não com a inabilitação. Apesar de estar literal isso aí, né? Então tem que ter cuidado que já teve um caso desse. Que aqui ele fala, ó, se o presidente for condenado, já está vendo aí? Se o presidente for condenado por crime de responsabilidade, ele perderá o cargo e ficará para o exercício da função. Isso aqui é o que está escrito na Constituição, que eu mostrei lá, mas não foi o que ocorreu na prática. E já caiu na CESP essa pergunta. Ou seja, virou meio que uma jurisprudência, um entendimento que pode ocorrer o caso de um presidente, ou um vice-presidente, ou um ministro de Estado, ou um comandante da Marinha, da Exército Aeronáutica, ou um membro do Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Advogado da União, perder o cargo e não ficar inabilitado, porque criou um precedente no caso do último impeachment. Entendeu? Letra D. A ausência do país por mais de 15 dias sem autorização. Então, ele se ausentou sem autorização do Congresso Nacional. Né? O presidente pode se ausentar do país por mais de 15 dias. No entanto, para isso precisará de autorização do Congresso Nacional. No caso de governadores e vice-governadores, a exigência de autorização de Assembleia Legislativa só poderá constar da Constituição Estadual se reproduzir o modelo federal, ou seja, quando a ausência se der por mais de 15 dias. Assim, o STF considera inconstitucional, deixa eu marcar aqui, inconstitucional, norma estadual que exige prévia licença da Assembleia Legislativa para que o governador e vice-governador possam se ausentar do país por qualquer prazo. Entendeu aqui esse julgado? Na Constituição Federal diz que, no caso do presidente for fazer uma viagem para fora do país por mais de 15 dias, ele tem que pedir uma autorização. E provavelmente, para o Supremo decidir isso que está posto aí, é porque já teve Constituição Estadual que botou que qualquer viagem o governador teria que ter autorização da Assembleia. Isso é o que a gente chama de novo, norma reflexa, o cara não pode mudar. O cara só pode replicar. Ele não pode mudar. E aí, nesse caso, eles mudaram para qualquer licença prévia, ou seja, então, prejudicial. Inconstitucional, né? Isso, tornou inconstitucional. Entendi. Só pode reproduzir na Constituição do Estado que está dito aí, ó, 15 dias. Governador do Estado que se afastar, o cara pode botar na Constituição Estadual dele, governador do Estado que se afastar do país por mais de 15 dias, né, deverá solicitar autorização, né, autorização da Assembleia Legislativa. E se ele não tiver autorização? Se ele for, ele vai perder o cargo. Entendi. É um dos casos previstos para perda de cargo.
Trata-se de uma aplicação do princípio da simetria aqui. Isso porque a Corte entende que não é dado à Constituição Estadual criar novas interferências de um poder na órbita de outro, e que não derive explícita ou implicitamente da regra ou princípio da Constituição Federal. Em outras palavras, quando se trata do sistema de pesos e contrapesos, ou freios e contrapesos, há uma imperatividade do modelo federal. Quer marcar isso? Ele errou mesmo, é freios e contrapesos, né? Ficou redundante aí. É o poder que digamos assim, que seja o poder que cada um tem de dar uma freada no outro poder, né? De dar uma... Faz que ele não se torne abusivo demais também. Né? Sim. Dito isso, vejamos o que dispõe o artigo 79 e 80, que a gente vai ler integralmente. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á no de vaga o vice-presidente. Ok. Parágrafo 1. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente sempre que por ele convocado para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou a vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados para a presidência. Aí temos lá, presidente da Câmara dos Deputados. Naquela hora a gente falou Senado, né? Tá errado, é presidente da Câmara primeiro. Equivocadamente. Na prova eu não erraria, mas eu fui na onda naquela hora. É eu que falei, na verdade. Vamos lá. Porque são representantes do povo. Primeiro, o representante do povo. Depois, os representantes dos estados, né, dos entes da federação. Porque a Câmara dos Deputados representa o povo. E o Senado Federal representa os estados. De onde tu tirou isso, Edvan? A representação, a quantidade de deputados é referente à quantidade de cidadãos de cada estado. Isso é calculado baseado, né, no que o IBGE diz de censo. Ó, temos tantos cidadãos, né, tanto na população de São Paulo, tantos na população tal. Aí pega tudo isso, divide e diz, a partir de agora, São Paulo tem tantos, vai ter, né, tantos deputados lá no Congresso, né? Minas vai ter tanto. Então, eles representam o povo. Então, a representatividade de São Paulo na Câmara dos Deputados é maior, porque eles representam o povo. E porque o Senado representa os estados? Porque a representação é fixa, independente do estado. Então, você sempre é representado por 3. Só tem 3 senadores de cada estado. Então, que um equilíbrio. Aí tu vai dizer, Edvan, mas por que é feito dessa forma? É porque é para ter justamente aquilo que a gente viu em cima, freios e contrapesos. Porque senão, você teria, eventualmente, juntando ali, se fosse, né, possível isso, porque na verdade envolve muito mais partidos do que estados, por exemplo, 3 estados grandes, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, juntassem, eles iriam, em tese, passar tudo o que eles queriam. Mas só que quando chega no Senado, eles não têm essa maioria, só tem 3 senadores cada um, igual qualquer outro estado. É igual, né? Entendeu? Aí você cria esse contrapeso. Então você cria o que, aí você cria, ok, é o que a população quer, mas o que é que o Estado quer, o Brasil como um todo? Vamos equilibrar isso aí. Então você cria a Câmara Baixa, que é a Câmara, e a Câmara Alta, que é o Senado. Isso existe nas democracias do mundo para justamente ter esse contrapeso. Ter as 2 câmaras, as pessoas dizem, mas para que tem que ter 2? É justamente para fazer esse equilíbrio. Você tem, tanto ter a voz da população, quanto ter a voz da federação. Então, você quer esse equilíbrio na hora de passar uma legislação, que está sendo visto tanto do ponto de vista do que a população, em tese, quer, quanto do que o Estado, federação, cada Estado quer. Então, você equilibra o diálogo, o debate sobre o que vai ser aprovado para o Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, nesse caso aí, especificamente, representa o outro poder, que é o poder judiciário, né? Esses 2 aqui compõem o poder legislativo, o poder executivo é a presidência, e o
Supremo Tribunal Federal representa o Poder Judiciário no Brasil. Do artigo 79, extrai-se que o substituto natural do presidente da República é o vice-presidente, seja nas hipóteses de impedimento, seja nas hipóteses de vacância do cargo. Dessa forma, se o presidente viajar ao exterior e, portanto, afastar-se temporariamente do país, o vice-presidente irá assumir. Nessa mesma linha, caso o presidente seja condenado por crime de responsabilidade, como aconteceu com o ex-presidente Collor e com a ex-presidente Dilma, portanto, houver vacância do cargo, o vice irá assumir a presidência. Nesse caso, quem assumiu lá atrás foi o Itamar Franco, e mais recente, quem assumiu foi o Michel Temer. Artigo 80. O artigo 80 nos apresenta a linha sucessória do presidente da República. Nos casos de impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente, serão chamados para o exercício da presidência na ordem, tem que ser essa ordem que é chamada. O presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, o presidente do STF. Destaque-se, todavia, que apenas o vice-presidente poderá suceder o presidente em caráter definitivo, ou seja, no caso de vacância. No caso de vacância, só o vice-presidente. Se não tiver o vice-presidente, a gente vai ler aqui embaixo, realmente, ele vai dizer. Todos os outros poderão exercer a presidência apenas interinamente, ou seja, em caráter temporário. Dessa forma, havendo vacância dos cargos de presidente e de vice-presidente, serão convocadas novas eleições. Vamos ver como é que é, porque tem eleições diretas e indiretas. Vamos ver se ele vai explicar isso. Temos, então, o seguinte. Se a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente ocorrer nos dois, isso aqui tá, é muito em prova, isso aqui chove, despenca em prova. Vamos lá, se ocorrer nos 2 primeiros anos, é isso aqui, ó, se ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato presidencial, serão feitas eleições 90 dias depois de aberta a última vaga. Trata-se do caso de eleições diretas, ou seja, se for nos 2 primeiros anos, o que é que ocorre? Você faz eleição direta. E se a vacância dos dois, né? Vacância, estou falando do presidente e do vice-presidente, ocorrer nos 2 últimos anos, ou seja, está faltando 2 anos para acabar o mandato, do mandato presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita depois da última vaga, 30 dias, aqui, ó, 30, de cima é 90. Tem que ficar atento a isso, que eles cobram esse negócio em prova. 90. Peraí. Eu estava lembrado mais ou menos, mas as datas não estavam ligadas nela. Eleições indiretas. Nos 2 primeiros anos, serão feitas eleições 90, depois da aberta a última vaga, nesse caso, eleições diretas. Tá, vai para o povo, resumindo, né, o A, e o B vai ser pelo Congresso Nacional, que seria a Câmara dos Deputados e Senado Federal, não é isso? É só pensar assim, para ter uma lógica de memorização, pensar o seguinte, como vai ser eleição direta, vai movimentar todo o Brasil, você tem um prazo maior, né? Tem um prazo de 90 dias para organizar uma eleição nacional. No caso de faltando 2 anos, a eleição vai ser só dentro do Congresso Nacional, Câmara e Senado. Então, você não precisa de 90 dias para organizar isso, né? Uma votação precisa dos candidatos, né? Quem Votação quer interna, fazer né? Simples. então seria uma lógica para tentar lembrar. Um é 90, porque vai envolver uma eleição direta. Uma eleição direta é todo o Brasil, todos os eleitores do Brasil. No caso de faltar somente 2 anos, você vai ter uma eleição indireta. Então, só vai ter que movimentar, organizar uma eleição dentro do Congresso Nacional. Então, seria mais simples, então, 30 dias. Eu lembrava que eu tinha dito sobre a vacância dos 2 primeiros, que era direta, né? A segunda, pelo Congresso, mas não tinha tentado a data. Só até bom isso. 30 e 90. Tá, Tem uma ideia de lógica da Constituição, né? Aqueles que forem eleitos dessa maneira deverão apenas completar o mandato de seus antecessores. É o que se chama de mandato tampão. Vamos ao exemplo para deixar as coisas mais claras. Suponha que José Polvo assuma a presidência da República em 2019. Em 2021, ele vem a falecer. Temos a vacância do cargo de presidente. O vice-presidente, João Urubu, assume a presidência e irá exercer até o final de 2022.
quando o mandato chegará ao fim. No entanto, em janeiro de 2022, João Urubu é condenado por crime de responsabilidade e, consequentemente, perde o cargo de presidente. Percebam que, na situação apresentada, houve a vacância do cargo de presidente e também do vice-presidente. O que irá ocorrer? O que irá acontecer? Sabemos que somente o vice-presidente, somente o vice-presidente pode assumir a presidência em caráter definitivo. Os outros é só interinamente. Por isso, o presidente da Câmara dos Deputados assumirá a presidência temporariamente e convocará eleições indiretas. Por que indireto? Porque o mandato era de 2019 até 2022. 4 anos, né? 2019, 2020, 2021, 2022. 4 anos o mandato. A gente leu lá em cima, né? O mandato presidencial, o percurso dele é de 4 anos. Cadê onde foi que a gente leu? Está aqui, ó. É de 4 anos. Então, se ele foi eleito em 2019 até 2022. Só que morreu em 2021, ok. Em 2022, que está faltando aí 11 meses, o outro perdeu o cargo. Então, eleição direta, os últimos 2 anos. Uma vez que a vacância dos 2 cargos ocorreu dos 2 cargos ocorreu nos 2 últimos anos do mandato presidencial. Caso a vacância dos 2 cargos tivesse ocorrido nos 2 primeiros anos do mandato, seriam convocadas eleições diretas. Então, aqui está mais fácil agora. Vamos lá. Show. Vou botar aqui. Cargo de presidente e vice-presidente. Vou botar aqui. Nos 2 primeiros anos, diretas e 90 dias. Vou botar isso aqui. Se for nos 2 últimos anos, indireta, ou seja, pelo Congresso Nacional, já deu a dica ali, pelo CN, e quanto? 30 dias. Depois de aberto de uma vaga. Isso aqui cai bastante. O fenômeno da dupla vacância nas esferas estadual e municipal é objeto de controvérsia doutrinária. De um lado, há aqueles que defendem que, em homenagem ao princípio da simetria, o modelo previsto na CF de 88 é de reprodução obrigatória pelas constituições estaduais e pelas leis orgânicas dos municípios, com posicionamento diverso. Estão aqueles que defendem que os entes federativos têm autonomia para regular o fenômeno da dupla vacância. E como anda a jurisprudência do STF? O STF considera que deve ser reconhecida a autonomia dos entes federativos para disciplinar os procedimentos no caso de dupla vacância, não se aplicando o princípio da simetria para solucionar essa questão. Deixa eu botar isso aqui, isso é importante. Então, pode ser diferente. Em síntese, pode-se afirmar o seguinte: os estados e municípios têm autonomia para definir os procedimentos em caso de dupla vacância. Deixa eu só dar uma parada aqui, acho que tem alguém me ligando aqui. Peraí. Tudo bem. Peraí, só travar aqui. Retomando aqui. Em síntese, podemos afirmar o seguinte: os estados e municípios têm autonomia para definir os procedimentos em caso de dupla vacância. Então, pode ser. Aqui, agora não me lembro aqui como é que foi no GDF, que no GDF nós tivemos o caso de dupla vacância. Eu acho que era o... É? Foi o... Acho que a Arruda foi preso. Quem assumiu foi acho que foi o vice dele, acho que era Paulo Otávio. E o Paulo Otávio também renunciou. Então deu dupla vacância, mas eu me lembro que na época, não sei se faltava até 2, eu sei que foi eleição indireta na Câmara Legislativa. Quem foi eleito acho que foi tal Rogério Rosso, depois ele virou deputado federal, esse cara. Mas ele foi eleito indiretamente, ficou governador por um período aí. Mas não sei se tem essa sistemática, se é 2 nos 2 primeiros, nos 2 últimos, se tinha diferença. Enfim, nós tivemos aqui. Então, mas tem autonomia para fazer isso. O Estado pode, deixa eu só compartilhar aqui que eu estou lendo aqui, o Estado pode, nesse caso, colocar da forma que ele quiser. Como assim? Pode botar, independente se for nos 2 primeiros anos, nos 2 últimos anos, vai ser eleição indireta.
ou independente se for nos 2 primeiros anos, nos 2 últimos anos, vai ser eleição direta. Ou seja, é isso que o Supremo está dizendo para a gente. Cabe ao Estado, ou à lei orgânica do município, definir como é que vai ser esse processo de sucessão, né, que é uma sucessão, de eleição do sucessor no caso de dupla vacância. Então, é plenamente possível, vamos ler aqui, é plenamente possível que a Constituição Estadual preveja que, no caso de dupla vacância dos cargos de governador e vice-governador, nos dois últimos anos de mandato, serão realizadas eleições indiretas pela Assembleia Legislativa. Entretanto, entendimento semelhante deve ser aplicado na hipótese de vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Viola a autonomia municipal, a Constituição Estadual que pretendia disciplinar a vocação sucessória dos cargos de prefeito e vice-prefeito. Faz nem sentido isso aí, né? Não sei. Mas eu não entendi muito como é que viola a autonomia municipal, beleza. Os municípios têm autonomia, bem como os estados têm autonomia, né? A Constituição Estadual, que pretende disciplinar a vocação... Ah, entendi. Era a Constituição Então, Estadual. A Constituição Estadual não pode interferir no município, né? No município, porque eles também têm autonomia. Então, não é justo que, se ele tem autonomia, a autonomia dele fica como se a autonomia do Estado fosse uma soberania sobre o município, não é isso? Entendi, sim. Então, faz sentido aí. Essa aqui é plenamente possível que a Constituição Estadual preveja que, no caso de dupla vacância dos cargos de governador e vice-governador, nos últimos 2 anos de mandato serão realizadas eleições diretas pela Assembleia Legislativa. Entendimento semelhante deve ser aplicado na hipótese de vacância de cargos de prefeito e vice-prefeito. Ok. Vamos lá, vamos resolver umas questões. Que o senhor falou, né? Essa aqui é reflexo. Do presidente, que foi nos 2 últimos anos e feito pela casa lá, né? Pelo Congresso, no caso do presidente. Entendi. Não tem nada aqui. Então, vamos resolver essas questões aqui para finalizar esse tempo de aula aqui. Polícia Civil, Distrito Federal, 2015. Em caso de impedimento ou vacância do presidente e do vice-presidente da República, a ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente da República será a seguinte. Lembrando que aquela ordem ela é obrigatória. É obrigatório. Já presidente do Senado. Presidente do Senado. Seria presidente da Câmara presidente da Câmara dos Deputados e presidente do STF. Seria presidente da Câmara dos Deputados em primeiro lugar, em segundo lugar o presidente do Senado, que representa os estados, segundo o senhor falou agora, e o presidente do STF em terceiro lugar, nesse caso. Ou seja, a ordem está errada aí, é o Senado como primeiro. O Senado é segundo, né? Senado segundo. Uma forma de memorizar. Na ordem de sucessão para ocupar o cargo de presidente, temos vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal e presidente do STF, que estão errados. Vamos lá, Ministério Público do Trabalho, 2015. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República nos 2 últimos anos. 2 últimos. 2 últimos é eleição mais indireta, então menor o tempo para organizar. Nos 2 últimos anos de mandato, far-se a eleição indireta 30 dias depois de aberta a última vaga. Certo? Então, é o correto. É isso mesmo. Se houver a vacância nos cargos de presidente e vice-presidente nos 2 últimos anos do mandato, haverá eleição indireta pelo Congresso Nacional 30 dias após a aberta a última vaga. Questão correta. Então, vamos dar uma parada aqui. Vamos ficar atento aí, que eu vou ver que o pessoal está chegando. E aí depois a gente continua. Acho que já deu 1 hora aqui, né? Já deu? Quantas horas mais ou menos tem uma de gravação está escrito 1h19. Não, quantas horas? 17h30 aqui. Pausa? Sim. Não, a pausa de quanto tempo mais ou menos? Eu só vi o pessoal aqui que chegou. Tá. Eu vou encerrar aqui e aí depois eu te ligo aí. Tá ok. Esse outro. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.